Reverendo diácono, caríssima reverenda irmã religiosa aqui presente, caríssimos irmãos, podem-vos assentar. Nós estamos, portanto, hoje nos preparando para celebrar a festa de um diácono, um santo romano que foi Marte no século III e que, portanto, ele é padroeiro também dos diáconos. Então, hoje é dia de rezar de modo especial pelos nossos diáconos. E a liturgia aplica a São Lourenço, portanto, ele que todos os dias da sua vida, é lógico, ele servia no altar, mas ele nunca esqueceu do serviço aos pobres e dos doentes. E foi numa ocasião de perseguição, portanto, do Império Romano, à Igreja de Roma, o Papa São Sisto II foi perseguido, decapitado pelo imperador Valeriano no ano de 258, e o diácono Lourenço, portanto, ele viu aquela perseguição, ele não fugiu, ele não fez nada que, portanto, afastasse, que mostrasse a sua fraqueza, mas ele não foi morto nessa ocasião. E depois do imperador ter mandado decapitar o Papa, portanto, ele mandou confiscar todos os bens da igreja e pediu que, entre poucos dias, aquelas pessoas responsáveis pela igreja, portanto, o que sobrou ali foi o diácono Lourenço, que era o responsável, que desse ao império, portanto, todos os bens e riquezas da igreja. E São Lourenço, de um modo tão valente e ao mesmo tempo engraçado, ele pega todos os pobres, todos os doentes e leva para o imperador. E ele diz: essa, portanto, é a riqueza da igreja. E diante dessa ocasião, que já começa de modo engraçado e ao mesmo tempo drástica, o imperador manda matar São Lourenço, para mostrar, portanto, assim uma característica muito importante da vida de São Lourenço, que é a questão do humor. Ou seja, ele tinha dentro de si uma alegria tão grande de pertencer a Deus, que mesmo diante das dificuldades e contrariedades da sua vida, da perseguição, o medo da morte, ele não era uma pessoa que se fazia de vítima, ou seja, uma pessoa que vive procurando e remoendo os seus próprios problemas. Talvez a gente faça algum tipo de tempestade em copo d'água, mas São Lourenço não era dessas pessoas. Ele tinha um grande perigo de morte da sua vida, portanto, diante de si, mas ele não foi covarde e usou em todas as ocasiões a alegria de pertencer a nosso Senhor. Então ele foi condenado à morte, ao fogo, ele foi jogado em cima de uma grelha e já estava ali pegando fogo, o seu corpo já estava muito queimado e ele, de um modo ainda, de novo, engraçado, mas ao mesmo tempo corajoso, portanto foi um dom, é um dom do Espírito Santo que deu a ele, é lógico, o dom da alegria, mas ao mesmo tempo o dom da fortaleza. Uma pessoa comum diante de uma dor tão grande, que é uma queimadura, o fogo, e diante, portanto, do medo também da morte, ele olha para o seu carrasco e diz: esse lado já está bem assado, vira para o outro lado. Então mostra, portanto, para nós, que nós temos, sim, grandes problemas, mas um amor tão grande que ele tinha e nutria por nosso Senhor dentro do seu coração. A maioria de nós não passará por esse tão doloroso tormento que é o martírio, mas, portanto, cada um de nós deve fazer da nossa vida um constante oferecimento e sacrifício a nosso Senhor. Cumprir bem os nossos papéis, seja dentro da nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde nós estivermos, cumprir a nossa vocação. Essa era a única segurança, portanto, que São Lourenço tinha de agradar a nosso Senhor. Ele se esforçava, dava o seu máximo a Deus, mas não contava, é lógico, com a força das suas próprias obras. Mas ele confiava, portanto, e sabia que estava fazendo a vontade e procurar, portanto, fazer sempre a vontade de Deus. E ele é, portanto, o exemplo e padroeiro para todos os diáconos, tanto pelo serviço ao altar, mas sobretudo também pelo serviço aos pobres, o serviço, portanto, aos doentes, que ele, de um modo tão maravilhoso, diante do perigo dali da sua morte, ele diz para o imperador: aqui está a riqueza da igreja. E, portanto,
quando nós estamos afligidos por grandes e graves problemas da nossa vida, nós deveríamos olhar para nosso Senhor, olhar, portanto, hoje para São Lourenço e pensar, diante do sofrimento de São Lourenço, que é o meu sofrimento. Portanto, eu devo começar a nutrir dentro do meu coração e a esperança cristã e de pedir a nosso Senhor a graça de cumprir sempre a sua vontade e alegrar o nosso coração constantemente por pertencer à igreja e ser filho de Deus. Essa era, portanto, a única alegria de São Lourenço. Ele sabia que ele pertencia a nosso Senhor, ele sabia muito bem que a sua vida, assim como nós escutamos no Evangelho, o que adianta para cada um de nós ganhar o mundo inteiro? Ele poderia ter algum tipo de tentação ali naquele momento, diante daqueles bens que estavam ali nas suas mãos, mas ele sabia muito bem em quem ele tinha colocado a sua confiança e o seu amor. Era no reino dos céus, era em Jesus que ele tinha colocado, portanto, toda a sua confiança e a sua alegria. O motivo da sua alegria era ser filho de Deus e pertencer à igreja de nosso Senhor. E essa, portanto, seja para nós uma garantia e o exemplo para a nossa fé. Que ele possa, portanto, florescer na nossa vida um amor a nosso Senhor, a dedicação a nosso Senhor, seja os doentes da nossa família, que muitas das vezes é custoso cuidar, seja também diante de todas as nossas dificuldades. E Santo Agostinho, ao narrar, ao falar sobre São Lourenço, ele vai fazer uma comparação, ele vai dizer para cada um de nós que a igreja é um grande jardim. Existem todos os tipos de flores, de diversas cores, mas os mártires são as rosas, ou seja, a rosa vermelha, que chama a atenção e que é símbolo também do amor. Que São Lourenço possa, portanto, ser esse modelo e exemplo para cada um de nós e possa também interceder pela igreja, pelos diáconos, por todas aquelas pessoas que têm um papel determinante no cuidado também, né, da caridade aos idosos, aos doentes, e aquelas pessoas, aos pobres e por todas as pessoas que passam por algum tipo de dificuldade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.